Seu Cláudio, dona Vilani, o que tem acontecido na vida de vocês vivendo a fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Bom, primeiro a perseverança, né, que a gente tem que ter e a determinação, que isso é muito importante. No ano de 2014, eu passei por algumas situações que eu não esperava. O Vinícius quebrou um dente e eu fui levar o dentista. Aí nessa, eu falei, vou aproveitar, né, vou passar a família inteira. Felipe, o pai e tudo. Aí o Vinícius foi simplesinho, o meu, ela falou, olha, e era pelo convênio. Ela falou assim, no seu caso, não tem cobertura. Aí eu falei, tudo bem, eu pago, né, para facilitar a minha vida aqui e tal, eu paguei. Aí o Cláudio também, o seu também não tem cobertura. Eu falei, tá bom, fizemos tudo. Passados uns dias, esse dente começou a me incomodar, e doía. E eu ligava, olha, tá doendo, tá sensível. Usa pasta tal, que vai melhorar. Eu tava quase comendo a pasta, tomando café, almoçando e jantando, porque eu tava demais. Aí eu ligando, insistindo. Aí um dia eu falei com a secretária dela, falei, olha, eu tô suportando mais, eu não sei mais qual dente meu dói tanto. Ela falou, procura um pronto-socorro odontológico. Eu falei, e a dentista? Ela tá de férias. Eu falei, poxa vida, né? Falei, vamos lá então para esse pronto-socorro odontológico. Quando eu cheguei, ele não quis me atender, o dentista. Falou, imagina, eu não vou nem pôr a mão em você, isso é grave. Ele falou um monte de bobagem, isso é muito grave, tem que procurar um pronto-socorro e não sei o quê. E o Cláudio já ficou assim, aquilo me deu um medo, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas na hora veio aquela voz, não tema, não tenha medo. Aí eu já comecei a orar, eu não aceito todas as palavras que esse dentista falou, eu não aceito na minha vida. Vamos procurar, Cláudio, o pronto-socorro. Cheguei no pronto-socorro, o rapaz falou assim para mim, não, aqui é só bucomaxilo e você não pode passar porque é só para quem está internado. Falei, moço, mas olha o meu estado. Não pode. Fui para outro hospital, também não tem. Eu falei, eu vou voltar para o primeiro. Cheguei no primeiro e falei, moço, eu vou passar com a médica, o senhor querendo ou não. Aí passei com a médica, no que eu entrei, a médica fez essa expressão. Eu falei, aí na hora me gelou. Falei, doutora, pelo amor de Deus, não faz isso não. Ela falou, menino, o que aconteceu com você? É que vocês não me viram que eu vim aqui. Eu estava com meu rosto todo deformado. Todo. Esse lado meu aqui, deformado. Meu olho, assim, ó. Um soco no olho, ficou todo preto, o rosto inchou muito. Ela olhou para o Cláudio, olhou para mim, eu falei, doutora, eu não apanhei do meu marido. Eu falei, eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí ela falou assim para mim, é grave. Aí eu falei, mas doutora, ela falou para mim, olha, eu deveria te internar agora. Ela falou, mas eu vou te passar uma medicação e você vai para casa. Se em 3 dias não manifestar, você volta para cá porque você vai ter que ser internada urgente. Eu falei, aí que eu orei mais. Eu falei, eu não aceito, eu não vou ser internada, eu não posso. E ela falou lá os motivos, né, a infecção que eu tinha contraído, porque a dentista fez um procedimento errado no meu dente, infiltrou a raiz, fez uma coisa. Aí eu voltei para casa e orava. Engraçado que eles olhavam para mim, ele e o Felipe, e eu falava, vocês estão olhando o quê? Vocês nunca me viram, não? Porque incomodava aquilo, né? Todo mundo me olhando com a cara desse tamanho. Pastor, para a honra e glória do Senhor Jesus, no 3º dia o meu rosto já começou a mostrar que o remédio já estava fazendo efeito. Eu fiquei muito feliz. Aí fiquei um tempo com aquela cara inchadona até aquele inchaço sair. E a dentista me ligando feito louca. E nesse meio tempo o Cláudio ligou e agora vem a restituição. A bispa fala muito em dízimo e oferta. Se as pessoas entendessem o quanto isso é importante, o quanto faz a diferença. Teve uma época da vida do meu marido, eu preciso falar isso para complementar. Ele não era ele era e deixou de ser. Isso ele é testemunha, tá? Eu pegava muito, eu falava, Cláudio, você não pode fazer isso. Independente da gente não estar indo em igreja nenhuma, vai numa igreja séria, mas devolve, não fica, não retém. O Cláudio sempre ganhou bem, mas o dinheiro parecia um sabão. E aí, teve uma fase, ele sempre falava muito dos políticos, né? Bravo, né, com os políticos. E aquilo me irritava, mas eu ouvia, não gostava, ouvia. Aí um dia eu me irritei, eu falei, escuta, você fala tanto de político, que o político te rouba tanta gente. Eu falei, você que rouba Deus, que é pior do que os políticos. Porque se você não devolve de Deus o que é de Deus, você está roubando Deus, que é muito mais sério. O político, ele está contraindo uma maldição para a vida dele. Você, pior ainda, né? Aí passou, aí quando nós começamos a vir no ministério, ele voltou a ser dizimista, a vida dele mudou completamente. Nesse meio tempo desse fato comigo, o Cláudio ligou no convênio para saber de um bucomaxilo, porque eu precisaria de um buco. E aí, nunca convênio faz isso, ainda mais um convênio que você não tem reembolso nenhum, porque o meu convênio não é de reembolso. Ela ligou para mim e falou assim, escuta, e aí, você deu certo o seu dente, como é que foi o bucomaxilo? Eu falei, o que você me orientou, eu não vou passar porque é longe. Aí ela falou assim para mim, mas o que você fez no seu dente? Eu falei, não, moço, o que eu fiz no meu dente, o convênio não cobriu, a gente pagou particular. Ela falou, como assim?
Aí ela pediu que eu mandasse tudo, se eu tinha documento, raio-x, eu falei, tenho. Ela falou, você pode me enviar? Eu falei, posso. Eu falei, meu marido também passou, fez tudo particular. Ela falou, então, por favor, os dois. Nós enviamos, pastor. E para a honra e glória do Senhor Jesus, como Deus fecha a boca do devorador. Eles devolveram tudo. Isso é quase impossível. Não é quase, é impossível, porque o nosso convênio não tem reembolso. Se tivesse, poderia falar, não, mas o seu convênio, porque tem alguns convênios que dão esse direito. O convênio odontológico, pelo menos o nosso, não dá esse direito. E aí eles devolveram, nos restituíram de tudo, tudo que a dentista nos cobrou, né? Eu não vou usar outra palavra, porque eu não quero pesar. Eu falei, meu pai do céu, como Deus é bom. Eu não estava nem esperando por isso. Aí eu falei, olha só, a diferença quando você é fiel, quando você honra a Deus, né? Porque o Senhor não fala, né, que ele fecha a boca do devorador. Ela quis devorar, mas o Senhor falou, não, esse dinheiro não é seu, é deles, vai voltar para a mão deles. E fez os dois. É importante a história de vocês, não só essa, como outras conquistas que vocês vivem dentro do Ministério Mudança de Vida, assim como vocês estão hoje aqui, unidos, a família numa só fé, oram na igreja, entram em concordância na igreja, mas também estão em concordância em casa. Isso acarretou grandes vitórias, não foi? Com certeza. E a última que foi, como a bispa sempre estava pregando, é que até o último dia do ano a gente poderia receber uma grande bênção. Eu fico até emocionado que foi uma batalha do Felipe, meu outro filho. Já há 2 anos que ele vinha perseverando para entrar na faculdade. Ele tinha um sonho de entrar no ITA, que é o Instituto da Aeronáutica, lá em São José dos Campos. E é muito difícil entrar lá. E o ano retrasado, em 2013, ele prestou para o ITA, que é o de São José, e o IME, que é Rio de Janeiro. Ele passou no IME e por muito pouco ele não passou no ITA. E aí nós falamos, e aí, Felipe? Ele, não, pai, eu vou continuar perseverando. E a gente continuou aqui na fé, pedindo para Deus dar essa vitória para ele. Ele decidiu não ir para o Rio de Janeiro, falou, pai, em 2014... eu tenho certeza pela fé que eu vou passar no IME novamente e posso conseguir passar no ITA. A gente falou, bom, então que assim seja, né? E aí eu e a Vilani entramos em oração, pedindo para Deus, estava no nosso propósito. E aí quando foi agora no final do ano, ele prestou novamente para o IME. Chegou o telegrama que ele tinha passado e nós ficamos naquela expectativa do ITA, né? Eu fico muito emocionado porque nós vimos o quanto foi a batalha dele, foi difícil. E quando foi no dia 30 de dezembro, era o dia que saiu o resultado do ITA, ligaram em casa logo pela manhã dizendo que ele tinha passado. E para vocês terem uma ideia de quanto é difícil, são 30 vagas no Brasil todo para o curso que ele escolheu. Então eu fico muito feliz por ele, de Deus ter atendido esse nosso pedido. Eu me emociono porque, assim, quando a gente pensa na grandeza, né, o que Deus está fazendo pela vida dele, de nós estarmos orando, e a gente sabe que Deus está abençoando ele através da gente aqui na igreja, né, nessa fé que nós temos aqui, sabemos que Deus dá a vitória para nós. E assim, é um momento de muita alegria. Ele já está lá, já está se ajeitando lá nos alojamentos, ele vai morar lá em São José dos Campos, dentro do ITA. E assim, foi uma vitória, e ele passou, assim, até para Deus dizer o quanto ele é poderoso, ele passou com uma nota 6,6 acima da nota de corte. Então foi uma coisa assim extraordinária. Eu comento com os amigos de trabalho, tudo, ninguém acredita que ele conseguiu entrar. E a gente sabe que não foi mérito do Felipe, sim de Deus, por estar no nosso propósito, meu, da Vilani. A gente aqui participando dos propósitos, joelhando, e toda vez eu pedia, Senhor, eu não quero ver meu filho o próximo ano que vai entrar sem estar na faculdade. Deus honrou essa nossa fé. Um ano tem sido melhor do que o outro. Vocês têm 2 filhos, Deus tem abençoado a vida do Vinícius, desse garoto. Deus tem cuidado de tudo. É importante ressaltar que o Senhor está aqui todos os sábados, realizando trabalhos em hospitais, em tantos lugares, cuidando daquilo que é de Deus. E Deus tem cuidado minuciosamente daquilo que é do Senhor, não é isso? Verdade. Eu tenho muito prazer de fazer esse trabalho no evangelismo e eu sempre peço para Deus me dar força para continuar nesse propósito e que eu venha cada vez mais me aprofundar nas coisas do ministério, poder estar ajudando cada vez mais. Eu sei que isso que eu faço de sábado é muito pequeno, muito pouco em vista de tudo que Deus tem feito na nossa vida, principalmente na vida do Vinícius, que quem está aqui já viu outros testemunhos, sabe o quanto Deus tem abençoado a vida do Vinícius. Chegamos aqui num carrinho de transporte, hoje me orgulho muito de andar com ele pela igreja, apenas dando o apoio para ele, que ele ainda não tem o equilíbrio. A gente sabe que Deus vem trabalhando tudo isso na vida dele, e eu já vejo pelo poder do Senhor Jesus, um dia meu filho entrando sozinho aqui na igreja, subindo no altar, sem auxílio nenhum. É muito importante todo esse processo de desenvolvimento dentro do Ministério Mudança de Vida,
porque vocês aprenderam e têm aprendido nunca desistir, nunca desanimar, não é isso? Ah, isso é verdade, porque todo mundo tem luta, né, pastor? E muitas das vezes, às vezes tem situações da nossa vida que nos deixa a gente muito triste, às vezes leva você a ter um desânimo, falar, né, poxa vida, mas eu, graças a Deus, a palavra que a bispa falou hoje, né, o Senhor usou a bispa para ministrar, falando de como nós devemos guardar o nosso coração. Isso é uma oração que eu faço todos os dias. Eu peço, Senhor, me ajuda, me ensina a guardar o meu coração. Que eu seja uma presa de esperança, que eu não desanime. Ainda, todo mundo às vezes me questiona, seu filho ainda não anda sozinho? Eu falo, bom, ele está andando, você não está vendo? Ele está andando. E outra coisa, eu não fico me prendendo. Ai, sabe, o Vinícius tem que... Gente, eu quero buscar Deus. Eu não quero correr atrás de Deus simplesmente porque eu quero um milagre de Deus. Né? O Deus conhece todas as coisas e o Senhor sabe o tempo de realizar todas as coisas. Então eu tenho que servir o Senhor com alegria no meu coração, independente do que eu esteja vivendo. Entendeu? E isso, para mim, é o que eu faço como determinação. Eu falo, eu não vou desanimar, eu não quero desanimar, ainda que a tristeza possa bater no meu coração, eu falo, não te aceito, né? Você não vai fazer morada em mim. Esse dia, agora mesmo, quando o Felipe está indo embora, eu falei para o Senhor, todas as vezes as pessoas estende a mão, direciona. Eu me via no CTA, porque você não pode chegar lá porque os policiais, né, os militares não deixam. Mas eu me via pela fé, com os braços erguidos, com a mão levantada e clamando. Aí hoje eu falei para o Senhor, Senhor, eu orei tanto para o meu filho, né, para o Senhor abençoar ele conseguir, esqueci de orar para a síndrome do ninho vazio. Porque quando aconteceu, dor. Eu falei, Jesus, aí eu pedi, Senhor, me ensina a passar por esse momento, me ensina a viver esse novo tempo da minha vida, que é sem o meu filho, porque ele vai ficar 5 anos fora. Eu vou ver de vez em quando. Aí eu falei, poxa vida, eu esqueci de orar por isso, mas Deus é tão maravilhoso que eu chorei, não vou dizer que não, né? E aí o Senhor já falou assim para mim, sabe qual foi a resposta que Deus me deu? Quando eu fiquei, ai meu Deus, que saudade. Sabe o que ele falou para mim? Você não orou por isso? Acabou. Falei, é verdade, Senhor, eu orei por isso, então seca essas tuas lágrimas aí e agradece e ponto. E foi o que eu fiz. É importante que são 30 vagas para o Brasil, desafiador. E cuidado de Deus foi, assim, específico na vida de vocês, porque ele queria ele rejeitou do Rio de Janeiro por causa dessa. E eu achei bacana também, pastor, o que eu achei legal no Felipe, que para mim também foi um exemplo, a determinação. Porque quando ele não passou em 2014, em 2013, que veio a resposta, ele olhou para mim com o olho lagrimejando e falou, mãe, eu não consegui. Lógico que aquilo doeu. Aí, mas eu fiquei firme, eu falei, filho, não é que você não conseguiu, é que Deus ainda acha que não é o momento para você estar lá, mas você vai. Aí ele falou assim, aí o Cláudio já havia dito, pastor, isso é importante também dizer, o Cláudio já havia falado que não ia dar mais para pagar 1 ano de cursinho, porque o cursinho é muito caro. Eu falei, meu Deus, mas eu não aceito isso, pai, o Vinícius não pode ficar estudando em casa sozinho, tem que ter uma direção, tem que estar junto com o professor lá, sozinho fica muito solto, né? Isso não vai ficar legal, tal. E aí eu orei, consagrei ao Senhor e descansei. Ele, para honra e glória do Senhor Jesus, ele ganhou uma bolsa integral, o cursinho chamou ele, porque o cursinho selecionou alguns alunos que por muito pouquinho não conseguiram passar. E entre eles era o meu filho, chamou, entregou e deu a bolsa integral. Eu falei, Deus é muito bom, Deus é muito bom. Na hora eu quis me preocupar, quando o Cláudio disse que não podia pagar, eu falei, mas eu vou entregar na mão de Deus, Deus sabe todas as coisas. E aí o Felipe realizou o cursinho, e aí agora no finalzinho, quando ele passou, então foi uma conquista dele também, porque eu vi quando ele se determinou para aquilo. Porque naquele momento, porque pensa bem, você estudou 1 ano inteiro, chega no final do ano, você tem pouquíssimos dias para mostrar no papel o que você aprendeu. Aí você não consegue, isso é de deixar a pessoa desanimada, ficar um pouco assim e falar, não vou mais. Pois no dia que ele soube que ele não passou, sabe qual foi a resposta dele? O cursinho não havia nem iniciado ainda, ele sentou na cadeira e falou, mãe, pois eu vou começar agora. Eu vou já começar a estudar agora, não vou nem esperar o cursinho abrir. Então também teve essa determinação, ele se focou no que ele quis, embora muitas das vezes eu ainda falava assim para ele, né? Felipe, escolhe uma coisa menos complicada, pelo amor de Deus. Ele falou, mãe, eu não vou desistir. Aí eu falava, isso aí, garoto, vai assim, né? Vai que você vai conseguir. Eu já falei para ele esses dias, cheguei no ITA, pastor, é uma mãe aquilo ali. Porque toda mãe tem preocupação quando o filho vai para a faculdade, porque outras pessoas, outras cabeças, cada criação diferente. E aí eu falei, Fê, a gente foi lá, organizou apartamento, colocamos geladeira, tudo que precisa. Aí na saidinha eu falei assim, Fê, vem cá. Eu falei, filho, graças a Deus, te dou os parabéns, tá? Você é um vitorioso, você se determinou, você conseguiu.
Aqui também você vai aprender muito, né? Eles vão ter muito para te ensinar, mas eu falei para eles, se você não tiver, filho, sabedoria para administrar a tua nova vida, nada do que vão te ensinar aqui vai valer a pena. Então, ó, esse livro aqui, tá? Eles não têm, mas você tem. Tá? Então, leia esse livro aqui, porque aqui você vai ter o norte para a tua vida, juntando a sabedoria de Deus, que se você clamar, Ele te dá, e o que você vai aprender aqui, que os homens, né, dentro da sabedoria vão te ensinar, você vai longe. 2015, iniciou, Deus tornando grande e forte. Eu fiz questão, quando a gente arrumou a mala dele, de já pôr o lencinho que nós recebemos aqui no final do ano, já do novo projeto de conquista para 2015. Então aí eu falei muito para ele, falei, Felipe, a gente sabe que você tá batalhando tudo, que você tem um futuro promissor, mas tudo isso só vai ser possível se Deus lhe permitir, porque a gente só tem o hoje. O ontem já foi e o amanhã pertence a Deus. Então procurei deixar isso muito claro para ele. Falei, filho, então com a sua dedicação, que a gente sabe que você tem, mas primeiramente colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, eu acho que assim, o futuro dele promete, né? Então a gente está muito feliz por isso, que acho que a gente já fizemos nossa parte, né, de estar aqui orando, jejuando por ele, e Deus fez assim de forma milagrosa o que competia. A gente, assim, eu não tenho nem palavra para expressar o quanto a gente ficou feliz. Agora um pouco o coração apertado, né, dele estar distante, mas a gente sabe que é por uma boa causa. Não posso deixar de falar que durante as reuniões que a bispa realiza aqui no ministério, ela dá direções para a família e com base nessa direção, vocês têm educado, direcionado os filhos de vocês na direção, né? Que idade tem um garoto? Ele fez 21 anos. Na idade dele, outros garotos, assim como a senhora mencionou, perdidos, sem direção, e o de vocês guardado. Amém, em nome de Jesus. Isso é uma coisa assim de muita alegria para nós, e saber assim o caráter do Felipe, que é o caráter que a gente vê assim de Deus mesmo, uma pessoa de Deus. Então é um garoto assim que está sempre junto da família, não é dessas coisas mundanas, né? E é isso que a gente sempre pede, para Deus guardar o coração dele, as vontades da carne, para que ele sempre esteja levando uma vida assim de acordo com os princípios de Deus e que está na Bíblia. Felizes vocês. Muito feliz e abençoado, em nome de Jesus. Milani, o que o Ministério Mudança de Vida representa para essa família bonita aqui? Eu acho que representa a base, porque se você não tiver um lugar onde você possa aprender a palavra de Deus como de fato ela é, simples, né? De nada vale a pena, porque muitas das vezes estar numa igreja não significa muita coisa. Você pode estar numa igreja e estar vazia, né? Você receber... Eu mesma, quando eu venho aqui, que naquele dia, por alguma situação, eu não absorvi, eu fico brava comigo mesmo. Como é que tu não se esforçou agora? Eu tenho que se esforçar para ouvir, né? Para entender, para comer. Como a bispa mesmo disse, tem que comer, é um alimento. E esse alimento é o que faz a diferença na vida de qualquer pessoa, né? Buscar a Deus com sinceridade no coração, porque Deus conhece o coração de cada um. Eu não falo isso com soberba. Tudo que eu tenho, esse dia nós conversamos com um casal e eu falando, tudo que eu tenho vem de Deus e é para Deus e vai voltar para Deus, né? E o mais importante, pastor, lógico, a conquista é importante para todo mundo, a gente tem que conquistar mesmo, né? Nós não podemos parar, ficar paralisado, mas a melhor conquista e a maior conquista de todas é você entrar um ano após outro na presença de Deus, você não se deixar se levar, sabe, por muitas coisas que traz, né, que chegam às vezes até você, que o diabo usa pessoas, que a verdade é essa, né, para contaminar a tua fé, e você falar, não, eu não quero me contaminar, eu vou continuar firme, olhando para Deus, porque defeito todos nós temos, se um falar que não tem, né, então é filho do diabo, então porque está mentindo. Então eu acho assim, esse eu acho que é o valor, é o significado do Ministério Mudança de Vida. A gente aprende a colocar em prática a palavra, como a bispa mesmo gosta de dizer, e é verdade, sem emocionalismo, sabe, sem ficar com muito lero-lero. A palavra de Deus é aquilo, você tem que seguir e acabou. Às vezes não é muito bom e às vezes é bom demais, né? Porque obedecer é complicado, obedecer é difícil. Mas eu acho que isso, para mim, é o resumo que eu falo do Ministério. Eu sou muito feliz aqui, eu sou muito bem recebida, sou acolhida, sou querida, sou amada, que isso é muito importante, você se sentir querido, né? Todo mundo gosta de se sentir. E eu me sinto aqui, meu filho também, a minha família toda.
Então, esse é o que eu posso dizer. Realizado e feliz. Muito realizado e muito feliz. Às até perigoso a gente se explodir, porque aí esse dia eu até falei para Deus, eu falei, não, me ensina, porque a alegria é tanta que chega a doer meu coração, passou, doeu, sabe? Eu falei, nossa, que dor, mas é uma dor de alegria, não é uma dor de tristeza, assim, chorei, mas foi de emoção, de alegria, e é gostoso, mas até para isso você tem que ter, né, a proteção de Deus, porque senão pode pifar o coração. Eu falei, gente, é muita coisa. Deus abençoe. Amém.